E aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um Tome Nota, né? O nosso quadro aqui na TV Comep, onde nós comentamos a lição da Escola Bíblica Dominical, né? Hoje vamos estudar a lição Aprendendo a Servir, da nossa revista Disciplinas Espirituais. Está aqui com a gente a autora da lição, a irmã Cássia. Está aqui também os meus amigos Mário, Rafael e Pedro. E nós temos muita coisa para comentar com vocês nessa oportunidade, né? Então, você que ainda não baixou a revista gratuitamente, é só clicar no link que está aqui na descrição que você faz o download da revista em PDF, tá bom? Então, indo já para a nossa conversa aqui, né? Cássia, a lição fala sobre aprendendo a servir, né? E a disciplina espiritual da mordomia, certo? Então, muita gente, às vezes, se perde no conceito de mordomia, né? Até porque a mordomia tem um duplo significado, né? Dá para pensar na questão de tranquilidade, de conforto, né? E dá também para pensar na questão de servir, né? Que é, acredito, a ideia que nós vamos abordar hoje, né? Mas eu queria que você falasse um pouco para nós sobre o significado e o sentido da mordomia que você abordou na lição. Bom, essa lição falou muito comigo, porque quando a gente estuda, a gente aprende. Então, a gente aprende bastante. E essa questão, assim, sobre mordomia, a gente tem a questão de mordomia da gente se sentir tranquilo, sossegado. Às vezes, a gente não pode deixar entrar no comodismo, porque às vezes a pessoa sente, é muito mordomo, né? Mas não, mas tem aquele sentido também do mordomo. Mordomo é um administrador, é aquele que gerencia tudo aquilo que ele recebe. A gente pode falar que, por exemplo, seja no trabalho, no ministério, tudo aquilo que você tem. Então, assim, a mordomia, você pode se tornar, você é um mordomo, porque Deus nos dá aquilo para a gente poder administrar, tipo, o nosso tempo. Podemos administrar nosso tempo, podemos gerenciar nossa vida, né, nossos pensamentos, ter o nosso autocontrole. Então, assim, eu aprendi bastante em relação a essa questão de servir, porque não podemos focar só num lado, nós podemos focar em vários, é amplo. Então, em Colossenses 3:2 diz: pensai nas coisas do alto. Então, essa questão da mordomia aí, você diria, então, que vai além da questão de ministério, né? Esse mordomia aí seria administrar em todos os sentidos. É isso? É isso, é nossa questão secular, no caso, nosso trabalho secular, nossa vida ministerial, né, na casa de Deus. Legal, legal. E aqui na lição também, né? Gente, se vocês quiserem complementar aí, viu? Rafa, Mário, Pedro, fiquem à vontade, tá bom? E se caso queiram, a gente dá espaço, caso não, eu vou seguindo nas perguntas aqui que a gente que está no nosso roteiro, né? E na lição também, nós temos lá um tópico, né, que fala sobre verdades acerca do serviço. E nesse tópico é abordado um conceito de serviço, que hoje em dia tem sido muito deturpado. As pessoas não sabem o que é serviço, as pessoas não sabem o que é servir, né? E Mário, nessa perspectiva aí, que você poderia falar para a gente sobre a definição do serviço, né? Com certeza de acordo com a Bíblia. Boa noite, pessoal. Então, seguindo aqui o texto, né, escrito pela irmã Cássia, e claro, né, embasado na Bíblia, há uma confusão, uma controvérsia muito grande em relação ao serviço. Porque nós estamos muito habituados, como estudantes, como profissionais, a sempre servir algo ou alguém e ter um retorno imediato. E biblicamente, e conforme a escrita da irmã Cássia, que está totalmente embasado, servir, ele está desvinculado a receber. É servir com qualidade, servir com amor, com verdade, é ver o bem do próximo, do outro, e não o seu próprio bem. Então, nessa questão da mordomia como servo, olhando para o cristão atual, eu colocaria e reitero, né, que foi bem explanado pela irmã Cássia,
que o serviço não é esse que a gente vê no dia a dia, que é uma troca, né? Eu te faço e você me devolve. Não. O serviço cristão, ele é pensar no bem do próximo, sem você ter retorno. É claro que a gente tem retorno porque você convive num bom ambiente. Então, quando você serve num bom ambiente, você tem gratidão, você tem comunhão, você tem bênçãos vindas do Senhor. Mas o servir, neste caso, é levar o bem, levar o que é bom, o que é justo para o próximo, sem interesse, por gratidão. É um benefício de você para o outro. Essa gratidão aí, então, seria uma gratidão a Deus, né? A ideia, né? Porque, de fato, Jesus veio, serviu, né? Então, em gratidão a Deus, nós servimos uns aos outros, é isso? Exatamente. Porque quando você... Vamos dar um exemplo no seu trabalho. Quando você serve a sua função profissional, você tem um retorno financeiro. Mas quando você serve um amigo, um conhecido ou um desconhecido, e você não negociou e você não espera nada em troca, humanamente falando, você pode ser até criticado, fazendo algo para o outro sem ganhar nada. Mas falando cristocentricamente falando, é uma gratidão que você tem a Deus porque Ele já te deu, Ele já te chamou para o caminho da luz e agora você vai servir o próximo. É uma gratidão a Deus. O próximo talvez vai te retribuir com um sorriso, um muito obrigado, tá? Mas você não pode entrar nesse serviço, nessa mordomia esperando nada em troca. É servir. É como Cristo. Cristo lavou os pés dos discípulos e o que ele ganhava ali? Nada. Mas a igreja ganha através daquele ato. Então, Cristo lavou os pés dos discípulos, mostrando que muitas vezes o maior faz o papel do menor. A gente confunde, né? A gente acha que o maior senta só na poltrona acolchoada, toda reluzente, e Jesus foi lá, Cristo, ele foi e lavou os pés dos discípulos. Ele era o maior ali e ele fez o papel do menor. E a igreja hoje colhe esses benefícios. A Cristo não colheu naquele momento, mas a igreja colhe. Isso é gratidão a Deus. Amém, amém. E se alguém quiser complementar, viu, gente? Fica à vontade aí, tá? Fala, Pedro. Então, eu acho interessante essa ideia aí de nós servirmos por gratidão a Deus. Mas é bom pensar também, né, que a questão do serviço, muitas vezes as pessoas entram em crise porque elas não entendem também de onde vem a recompensa, né? Ou qual seria a nossa recompensa, né? Então, a pessoa serve esperando um reconhecimento do homem, a pessoa serve esperando uma retribuição do homem. O Mário bem pontuou, pode ser que você receba um sorriso, um obrigado, mas pode ser que não. E caso você não receba, né, um retorno do homem, o retorno de Deus é garantido. Por quê? Porque nós estamos servindo com motivação de servir a Deus, né? Então, o retorno vem de quem? De quem nós estamos servindo, servindo ao Senhor, né? Pelo menos, talvez, nós estamos servindo ao Senhor indiretamente, servindo o próximo, mas fazendo isso, nós também estamos o servindo. Então, a recompensa vem dele, né? Eu acho interessante pensar nisso, né? E tem um preço o serviço, né? Então, tem um tópico aqui, onde a autora fala, né, sobre o que é o serviço, né, sobre no que consiste, e ali ela inclusive pontua, né, não é uma tarefa fácil servir a Deus, né? E isso custa algo, né? Isso custa algo. Pedro, você pode falar para a gente, por favor, sobre o custo do servir? Então, boa noite. Eu achei muito interessante essa lição, porque ela nos toca em alguns assuntos que, por muito, de uma certa forma, complicado, né? Porque muita gente leva para o lado mais difícil da interpretação do servir, achando que o servir é simplesmente pregar, simplesmente cantar, quando tem tantas outras coisas, né, dentro da igreja, dentro do reino de Deus, que a gente pode estar contribuindo.
Então, em questão de o que a gente precisa, né? O que a gente tem que acrescentar, né? Vamos dizer assim, para que a gente possa servir. O Mário começou dizendo que é a gratidão. A partir do momento que a gente conhece, né, a quem a gente serve primeiramente, que é Deus, e tudo que Ele, através do Seu Filho Jesus, fez por nós, a gratidão é o pontapé inicial que a gente tem que ter, para que a gente possa servir e servir com alegria. Assim como a Cássia citou, né, nesse tópico, que a gente tem que servir com alegria. E essa alegria também, ela não vem só de nós, mas ela também é uma alegria que vem de Deus. Porque, olhando humanamente, quando a gente passa por uma certa dificuldade, naquele momento que a gente está ali servindo com amor, com alegria, e aí talvez a gente não recebe um feedback que aos nossos olhos sejam tão bons, tão agradáveis, é normal a gente querer se entristecer, a gente querer desanimar, mas aí vem a alegria do Senhor, né? Aquela alegria que nos enche, que nos dá um ânimo, um renovo, e aí a gente continua e prossegue. Então, a gratidão, a alegria, e aí posteriormente a gente vai ver que sem o amor, o servir é quase impossível. Porque quando a gente se fala no servir, vamos dizer assim, fora da igreja, geralmente quando se serve alguém é em um emprego, em uma função onde você é remunerado, né? Mas já quando a gente se trata no reino de Deus, onde ele nos ensina e nos convida a servir, principalmente com amor ao próximo, a gente vai entender que muitas das vezes, como o Mário disse, como o Eberson disse, a gente não vai ter um algo em troca, mas esse algo em troca, a gente já sabe que já foi dado, que foi o sangue dele que foi derramado, que é a oportunidade de a gente conhecê-lo cada vez mais, receber desse amor dele. Então, quando a gente tem esse amor dentro de nós, a gente também quer transbordar esse amor na vida de outras pessoas. E muitas das vezes é servindo, é, dando uma palavra de carinho, de amor, uma palavra de Deus para alguém, fazendo um ato, servindo na igreja, ajudando pessoas, enfim, N formas de se servir. E para fechar tudo isso, né, além da gratidão, da alegria e do amor, eu acho que, primeiramente, a gente tem que entender o propósito por que nós estamos servindo, que acaba sendo respondido por todos esses 3 pontos. Porque quando a gente entende o propósito de a nossa existência, do porquê nós estamos servindo ali na nossa igreja, ali na nossa sociedade, enfim, a gente começa a entender que não é simplesmente eu ajudar alguém, ou eu dar comida para alguém, ou eu falar para alguém. É que a gente também está levando Jesus de uma certa forma, através de atitudes para essas outras pessoas. E esse eu acho que é o maior propósito que a gente tem que ter, que é ajudar, que é amar. E para a gente fazer isso, a gente precisa ter essa gratidão, a gente precisa ter essa alegria, a gente precisa conhecer o Pai e entender que o amor que Ele nos deu não é para guardar dentro de nós, não é para guardar em nós, mas é para transbordar na vida de outras pessoas. Eu acho que, entendendo isso, a gente já começa a ter uma geração aí que vai servir com muito mais comprometimento, prioridade e excelência. Legal, legal. Muito bom, Pedro. Obrigado por compartilhar aí. Pelo que eu bem entendi, né? O maior preço do serviço é o amor, né? A gente investe amor porque em nós foi investido um amor maior, um amor, né, sacrificial, um amor que Jesus demonstrou na cruz do Calvário, né? Eu gosto muito de uma frase, né, que diz que quem não serve para servir não serve para nada, né? E eu acho que a ideia é bem aí, né? Então, de fato, todos nós devemos servir, de todos nós temos que nos esforçar para isso, né? Mas muitas vezes na igreja, né, há um conceito deturpado disso, né? Então as pessoas ficam querendo comparar serviços, né? Então, tem serviço mais honroso, tem um menos honroso, né? Como se houvesse alguma lógica no reino de Deus
né, que a gente fosse seguir à risca, assim, né? Jesus fala que os primeiros serão os últimos serão os primeiros. Jesus fala que, né, aquele que serve a todos, esse é o maior, né? Então, é complicado. É complicado a gente tentar definir o que é melhor, o que é pior, o que vale mais, o que vale menos, né? Mas mesmo assim, né, tem gente que pensa que, por exemplo, quem canta, quem prega, né, são serviços mais honrosos, né? Talvez porque aparece mais, não sei, né? E aquelas pessoas que fazem os serviços mais braçais, então, seriam como se fosse uma segunda linha, né? Então, Rafael, fala um pouco para a gente sobre isso aí. Existe esse negócio de tarefa ou de serviço menos e mais honroso? Pastor Everson, não existe. E nós podemos ver isso no próprio exemplo de Jesus Cristo. O senhor citou o versículo onde Cristo diz que o maior é aquele que serve, e o contexto desse versículo é belo. Cristo, ele prostra-se, ele se ajoelha e lava os pés dos discípulos. Esse lavar os pés era uma atividade praticada por escravos naquela época. Então, uma atividade vista que podia ser vista como indigna, talvez, Cristo a faz. Ele lava os pés dos discípulos para mostrar que aquilo que parece ser pequeno, humanamente falando, dentro do reino de Deus, é algo precioso, é algo grande. E por isso que ele coloca que o maior é aquele que serve. Não existe uma atividade menor dentro do reino dos céus. É isso que Cristo Jesus nos prova quando ele lava os pés dos discípulos. Então, todas as atividades são importantes. Aquele que prega não é maior que aquele diácono que está na porta, ou com aquele que está lá tirando foto. Todas as atividades dentro do reino de Deus, elas são importantíssimas e são preciosas para nós. E além disso, pastor, acho que nós podemos trazer um adicional de que quando os apóstolos, eles elegem aqueles lá que vão ser diáconos, porque na igreja primitiva, no começo, tinha muita pregação e tinha aquele impacto, né, das conversões de almas, mas com o tempo, depois que as pessoas foram se convertendo, surgiu algumas necessidades, como entregar cestas básicas, ou, né, auxiliar as viúvas e os órfãos. E os apóstolos, como eles já estavam ocupados pregando a palavra, como eles já estavam com esse ministério, eles pegam e elegem outras pessoas. Eles criam ali o diaconato, pessoas que vão servir atuando dentro dessa área, atuando com o trabalho social, enfim, e também era um trabalho precioso. Era um trabalho comparado ao do apostolado, de pregar, de levar o evangelho. Então, todos os trabalhos são importantes. E é interessante que quando os apóstolos escolhem os diáconos que vão trabalhar, eles não pegam, por exemplo, esse irmão aqui não prega, ou ele não é aquele de oração, então vou colocar ele para servir cesta. Ou, por exemplo, vou pegar esse aqui para tirar foto, porque ele não, né, ele não tem ali, ele não ora, enfim, esse tipo de coisa. Ele escolhe pessoas cheias do Espírito Santo e cheias de fé. Aqueles que iam servir, Atos capítulo 6 fala, os apóstolos escolheram pessoas cheias de fé e cheias do Espírito Santo. Então, todos os cargos dentro da igreja são extremamente importantes. E para ocupá-los, nós devemos ser cheios de fé e cheios do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, Rafa. E, né, se a gente for olhar lá à luz de Atos, né, muitos pastores hoje em dia não iam ter requisito para ser diácono naquela época, né? Porque falta algo, né? E falta algo que é comum a todos os que servem, né? Todos que servem devem ser cheios do Espírito Santo. Todos que servem devem ter uma capacitação por parte do Senhor, né? Todos que servem devem amor, como bem o Pedro destacou. Todos que servem também têm que entender que a recompensa já foi dada, né? Como o Mário abordou aí. E mesmo assim, né? Deus é tão gracioso, né? Que ele ainda traz uma série de motivações ou de motivos para que nós possamos o servir, né? Então, aqui na lição, Cássio, você aponta 6 motivos, né, que nós teríamos para servir o Senhor. E eu queria que você comentasse, se você quiser citar, ou se quiser falar o mais importante, fica a seu critério, né? Fala para a gente sobre motivos para servir o Senhor. Eu aprendo também que, assim como Jesus, liderar é servir. Então, a gente tem que aprender a servir para poder liderar, né?
Jesus ensinava e muitas pessoas iam atrás para ouvir ele falar, tremendo, né? Multidões. E hoje a gente tem que ter a nossa motivação para servir a Deus, porque o nosso motivo gera uma ação. Então, a nossa motivação faz com que possamos trabalhar na casa de Deus. Então, como que a gente serve ao Senhor? Com amor, o nosso amor, reconhecendo que Deus morreu na cruz por nós, entregou seu Filho, né, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a nossa convicção é servir a Deus com amor, servir a Deus com dedicação. Essa dedicação tem que ser com excelência e eficácia, não é ser feito de qualquer maneira. Eu vou servir a Deus do meu jeito. Não é, você tem que dar o seu melhor. Não é que você é melhor do que as outras pessoas, mas você dá o seu melhor para Deus. E Deus, eu vejo assim que aquelas pessoas que são esforçadas, Deus se agrada. Então, a sua dedicação, a sua excelência, a sua eficácia é para a honra e glória de Deus. Porque a gente também serve a Deus com alegria, porque a palavra de Deus fala, né? Celebrar com júbilo ao Senhor, servir a Ele com alegria. Então, como é bom a gente estar na casa de Deus, adorando a Deus, servir com o nosso coração grato diante do Senhor, porque a gratidão de poder ter vida, pelo ar que nós respiramos e olhar as maravilhas que Deus fez por nós e para nós, né? E também servir a Deus com humildade no nosso coração, nós sermos humildes, não ser para engrandecer nós mesmos, porque a luz que brilha em nós é Deus. Então, a nossa gratidão, a nossa humildade tem que ser além do que observar, né, que Deus morreu por nós, Deus sempre está conosco, nós nunca estamos sozinhos, e também ver pelo perdão, através do perdão, porque Deus nos perdoou dos nossos pecados. A gente às vezes acha indigno de Deus, mas nós devemos pensar que Ele entregou seu Filho para perdoar os nossos pecados. E os nossos pecados serão apagados e nós seremos uma nova criatura. Deus ele cria a oportunidade para nós. Então, assim, o servir na casa de Deus, assim como os irmãos falou, não é simplesmente você estar ali na frente ou aqueles que se aparecem. Cada um de nós tem um dom para servir a Deus. Seja você como recepcionista, porque tem aqueles recepcionistas que a gente já entra na igreja, já abre um lindo sorriso e você se sente à vontade quando está na casa de Deus. Imagina você estar entrando ali na igreja com o irmão com a cara fechada. Você assim, não volta aqui mais, não. Aí você entra na casa de Deus, todo mundo feliz, né? Então você vai ser bem receptivo, ali você vai estar um louvor agradável, porque é através do seu dom. Aí você vai ouvir uma palavra direto do trono da graça de Deus, seu coração já se alegra ali, as crianças já vão para a salinha, já ouvir a palavra de Deus, e elas já voltam transformadas. Então, o servir de Deus é múltiplo. Assim como os irmãos falou, o servir não é só dentro da igreja, o servir também é dentro da nossa casa, o servir é fora da nossa casa, nossa família, às vezes até aquelas pessoas que nós nem conhecemos, que você faz, abençoa a vida deles, isso também é um servir. Então, assim, o servir de Deus é abrangente, não se limita a certos cargos, não. O servir de Deus é grandioso, através das escrituras, porque eu vejo Deus em cada detalhe na minha vida, em oportunidades. Então, assim, cada oportunidade a gente tem que ver o servir, sabe? O servir é grandioso. Então, assim, você não serve por obrigação, você serve porque você gosta, você serve porque você faz um bem para uma pessoa, né? A gente não serve esperando um reconhecimento, mas o reconhecimento vem de Deus. E eu vejo, assim, grandioso Deus dar a oportunidade para a gente. E eu agradeço a oportunidade que eu tive, porque foi, assim, tremendo, né? Foi oportunidade, assim, direto da graça de Deus, foi uma bênção na minha vida. Amém. Então, é sempre você aí que está nos assistindo, lembre-se sempre, você não precisa de um cargo para servir. Tá? Você não precisa ser consagrado a pastor, evangelista, apóstolo, querubim, nem nada do tipo, para você servir. Você pode servir sendo você mesmo, né? Dentro daquilo dentro das necessidades que estão ao seu redor, né? Na carta aos Filipenses,
o apóstolo Paulo se refere a Timóteo como alguém que cuidava dos interesses de Cristo. E quem serve é quem cuida dos interesses de Cristo. Ou seja, você já imaginou ir para um culto sem os diáconos para organizar o estacionamento? Sem ter alguém para limpar a igreja? Sem ter alguém para ficar de olho no som? Sem ter alguém para cuidar das crianças? Então, todos que trabalham na obra do Senhor cuidam dos interesses de Cristo, né? E para a gente já finalizar aqui, né, eu sempre gosto de fazer aquela perguntinha, né? Que conselho você daria para o professor que vai ministrar essa lição? Ou que orientação você daria para o aluno que vai assistir a aula, hein, Mário? Conta para a gente aí. É um pouco longe da minha realidade, ministrar as aulas, porque eu quase não ministro aulas, né? São poucas oportunidades que eu tenho. Eu acho que eu tenho mais facilidade em dar o conselho como aluno, né? Mas eu vou me arriscar. Bom, eu acho o seguinte, em relação ao nosso tema, a esse aspecto, o professor que vai ministrar essa aula, primeiramente ele tem que ter bagagem de servo. Eu acho que a gente precisa primeiramente mostrar com atitudes e depois cobrar, porque senão a gente fica taxado como hipócrita, né? Imagina uma pessoa que não gosta de servir, que não tem o hábito de servir e levar de repente esse assunto, expor esse assunto. Aquela pessoa egoísta, egocêntrica, né? Que só faz ao seu bel prazer. E na igreja a gente tem esse tipo de pessoa, infelizmente, tá? E como aluno, eu acredito que nós temos que mudar a nossa mente dia após dia, porque a palavra de Deus ela é rica. A vida com Cristo é rica. E essa lição, por exemplo, ela me trouxe em relação ao assunto serviço genuíno, né? Servir genuinamente. Me lembrou que a oração é um dos aspectos, né? É um dos aspectos. Quando você ora por alguém, por outros, você está abençoando a vida dele e muitas vezes a pessoa nem sabe. Quantas e quantas vezes a gente vai faz um processo de oração, uma campanha aí de meses, né, na igreja, todos os dias orando, e você fala o nome de pessoas, você intercede por pessoas, e a pessoa não sabe. Ela não te agradece, ela não te retribui, mas você está fazendo algo porque você já recebeu de Deus. Então, eu acho que nós, como alunos, nós temos que, eu deixo esse conselho, que você abaixe a guarda, abra o seu coração e aprenda a servir, aprenda a ser o talmidim, né? O talmidim, o discípulo, o aprendiz. Eu acho que a gente nunca está pronto, a gente sempre é o discípulo, sempre vamos ser o discípulo. Então, deixa esse conceito. Amém, amém. E aí, Pedrão, o que você diria do professor que está incumbido de dar essa aula domingo? Eu acho que, primeiramente, né, provavelmente será alguém que serve bastante, assim como o Mário aconselhou, e eu acho que talvez até um pequeno, gente, fugiu a palavra aqui agora, um pequeno testemunho poderia ajudar de forma aplicável, né, na hora que ele for ministrar, porque nada melhor do que um testemunho próprio de alguém que serve, né? E de situações que alguém que serve pode contribuir, por exemplo, uma vez que serviu e isso ajudou alguém de tal forma, de forma a encorajar, né? Quem vai assistir a fazer o mesmo, a seguir os mesmos passos. Eu acredito que é um caminho também bacana a se seguir. Amém, amém. E você, Rafa, os teachers de plantão aí, qual que é o conselho? Professores, o meu conselho é o seguinte: procure, estude as necessidades da sua igreja, procure o seu pastor e veja onde a igreja está precisando de pessoas
onde está precisando de atuação, aonde que os membros podem contribuir. Porque na lição, você vai trazer uma teoria muito bonita do que é servir, de como é precioso servir. Isso pode despertar no aluno um interesse em trabalhar dentro da igreja. Então, além de apresentar a teoria do que é servir, mostre também depois a prática, aonde ele pode servir dentro da sua igreja, para que assim ele de fato venha a servir, não ficar com essa palavra só no coração, mas colocá-la em prática. Esse é o meu conselho. Estude as necessidades da sua igreja e também apresente para os seus alunos. Muito bom, muito bom. Viu, professor? Você pega, acabou a aula, você chega e fala assim, ó, pastor, esse rapaz aqui vai ajudar no som agora, a partir do mês que vem, tá? Você pode colocar ele lá no treinamento. Ah, essa outra irmã aqui, ó, ela cozinha muito bem, só pode enturmar ela com o pessoal lá da cozinha, tá? Esse outro irmão aqui, pastor, o senhor não sabe tanto que esse irmão é bom para recepcionar as pessoas. Então, enfim, acaba a aula, sai direcionando o povo aí, gente. Vai dar bom, hein? Beleza? E, Cássia, pode dar os seus conselhos também, fazer suas considerações finais, por favor? Dedicar, assim, que mordomia cristã é excepcional e sempre válido, a gente sempre está aprendendo a servir, porque não existe um teto onde você chega e já aprendi tudo a servir, mas não, a gente sempre está aprendendo a servir. Então, assim, cada dia que possamos pedir para Deus, né, para onde nós precisamos estar, e onde a gente precisa estar para poder servir, né? Nos mostra, Senhor, e Deus dá a direção para cada um de nós. Porque às vezes a gente está perdido, não sabe o que faz, né, na igreja, não sabe o que faz ali, faz aqui, e pede direção para Deus e Deus vai dar. Amém, amém. Pessoal, não sei você aí, mas eu aprendi muito, né, com essa aula, né, lendo a lição, debatendo aqui com os meus amigos. Eu tenho certeza que você também, né, e na escola dominical você vai aprender muito mais. Então, vai para a escola bíblica, marca a gente lá, hashtag #comepmorada, que a gente vai repostar sua foto lá, vai ser bênção, tá? Então, aproveita e se inscreve no canal aqui, segue a gente lá nas redes sociais, tá bom? E obrigado aí a todos que participaram aqui, Cássio, Cássia, Mário, Rafael, Pedro, muito obrigado, vocês são bênçãos, e Deus abençoe você aí que acompanhou conosco, tá bom? Até mais, gente. Valeu!